16 horas e 6 minutos do dia 23 de setembro de 2013. Começa aqui mais um Salutes, um programa que, como você sabe ou não sabe, fique sabendo, visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a medicina chinesa, a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, as medicinas tradicionais e o que há de ponta em tecnologia e novas técnicas para a saúde e a qualidade de vida. Temos defendido aqui que a qualidade de vida e a saúde integral passa pela existência espiritual, pela consciência maior do ser humano, para que ele realize o seu princípio aqui, né, nesta vida, neste planeta, neste momento. Nós temos hoje uma excelente pauta. Será que é possível transformações? A cura já tomei um puxão de orelha, né? Que não é cura, mas transformações via encantamento. Eu tenho o prazer de receber aqui, depois de vários meses de tentativas, o Dr. Paulo Urban, que é médico, psiquiatra, alquimista de primeira linha, não disse, mas eu sei que é, e psicoterapeuta do encantamento. Dr. Paulo Urban é formado em Medicina pela Santa Casa de São Paulo, especialista em Psiquiatria pelo Hospital do Servidor Público Estadual daqui de São Paulo, foi diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde de São João de Deus, articulista da revista... Não, ele foi editor-chefe da revista Medicina Atual entre 2003 e 2004, diretor-geral da redação da revista Nova Consciência entre 2007 e 2008, atualmente é professor do curso de pós-graduação em Psicologia Transpessoal, aliás, desde 2004. Eu tive uma oportunidade de assistir uma palestra sobre Paracelsus, ministrada por ele, e confesso que eu fiquei encantado. Mas para falar da psicoterapia do encantamento, é ele que vai falar, Dr. Paulo Urban. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Salutes, Paulo. Eu agradeço imensamente a você, a esse convite que nos foi feito e espero aí contribuir um pouquinho e ouvir também dos internautas aí que acompanham o programa, né? Aquilo que queiram perguntar pra gente e dentro do possível, se a gente puder colaborar para alguma coisa aí, estamos aqui a postos, né? Paulo, como é que você desenvolveu a psicoterapia do encantamento? Quais são os caminhos que ela traça? Olha, João, na verdade esse trabalho vem sendo desenvolvido, né? E eu acho que será enquanto minha vida, minha existência... Eu não sou Paulo Urban, eu estou Paulo Urban, né? Tenho nesse processo da minha vida existencial, nessa peregrinação que todos nós aqui desempenhamos ao longo da existência neste planeta, neste momento que estamos aqui respirando esse ar do planeta Terra, vamos fazendo a nossa obra e a minha mitologia pessoal se realiza por meio da realização desse trabalho terapêutico que é a psicoterapia do encantamento. Então é uma obra inacabada, né? E assim será até o dia da minha morte. E quem sabe, caso o trabalho tenha realmente força e crie corpo, mas que isso tenha verdadeiramente uma alma de vida, quem sabe ele prossiga muito além da minha existência, porque o importante para os alquimistas não é a pessoa, não é o ego, não é o alquimista em si, senão a obra que é produzida e que fica a serviço da humanidade, né? Você falou num termo, Paulo, a gente vai batendo aqui, vai me permitindo... Então um parto, viu? Resumindo, é um parto. Foi parida a psicoterapia do encantamento e hoje ela vai tomando forma, corpo, né? Desenvolvendo. Sozinha, né? Por si só. Você me permite eu te cortando paulatinamente? Se eu me cortar, eu vou falar uma hora sem parar. Eu já vi a sua palestra, tenho certeza disso. Faz uma pergunta, boa tarde, o que é isso? Pronto, posso ir embora, voltar semana que vem. Por isso que eu acabo cortando para a gente ir temperando. São vários defeitos que eu tenho, esse é um deles. Incorrigível quase. Antes de defeito, uma qualidade, Paulo. Antes de defeito, uma qualidade. Você me permite, né? Não fique chateado, por favor, de te cortar. Você falou dois termos bastante interessantes que me chamam muito a atenção. Primeiro, a questão da obra, né? Isso, o tamanho da obra, o que o alquimista busca como a obra. E outro termo que eu gosto bastante, que você toca e já tocou na sua palestra, que também me chama muito a atenção. A mitologia pessoal. Isso. Como foi que você descobriu a sua mitologia pessoal, Paulo? Bom, são as pedras de toque do trabalho, né? A mitologia pessoal é o que cada pessoa... Olha, vamos responder de maneira bem simples. São três as questões básicas da filosofia.
Desde que o homem está sobre a face da terra e se conhece por gente, ser vivo, ele se questiona acerca de onde vem, né? De onde vimos, qual a nossa origem, né? Arquetípica, a nossa origem primeva lá, de que fonte saiu essa vida, esse ser humano que hoje está aqui atualizado como Homo sapiens, evoluindo ainda, né? Para onde vamos, o que nos espera após a morte, se é que há sobrevivência, continuidade dessa existência após esse processo aqui existencial terreno, o que seria isso, para onde vamos? E essas perguntas, as filosofias todas tentam até hoje responder, desde que se iniciou esse questionamento, ele se perpetua. As religiões, à sua maneira, emprestam também bastante luz e tentativas de aproximação dessas questões, de detê-las, de decifrá-las. Graças a Deus continuam mistérios insondáveis, não é? E nós não sabemos responder nem a uma nem a outra. Agora, uma coisa é certa, nós estamos aqui, essa é a terceira questão, né? O que fazemos aqui? Isso implica consciência. Isso implica a consciência de cada um dos que estão nos ouvindo, a sua, a minha. E é muito importante que cada um de nós encontre um sentido para a existência. E esse sentido da existência vai ser buscado no longo da própria peregrinação terrena. Muito importante nesse ponto, para que a gente entenda o sentido da nossa missão, o que a gente está fazendo aqui, o que é o nosso papel principal nessa caminhada, é que a gente desenvolva uma série de descobertas pessoais, e a mitologia pessoal colabora imensamente para decifrar os segredos da mitologia que cada um de nós traz consigo desde o berço, né? Como que um médico psiquiatra, formado pelos alfarrábios da ciência ocidental, pode acreditar em vida pós-morte? É uma questão pessoal também, né? Muitos cientistas talvez não aceitem essa possibilidade. A própria ciência em si, acho que ela é muito humilde frente a isso, porque há pesquisas a respeito. Há pesquisas feitas em várias universidades hoje em dia acerca da sobrevivência pós-morte. Tem na minha área, na psiquiatria, os trabalhos do Dr. Raymond Moody Jr., né? Talvez agora eu tenha me confundido quanto ao nome dele, mas ele escreveu Vida Após a Vida, depois fez uma série de reflexões acerca do seu livro, e depois de alguns anos ele publica um novo, Reflexões de Vida Após a Vida. É um psiquiatra, também filósofo. Eu também tenho uma licenciatura em filosofia, né? Fui também humildemente atrás das grandes questões, porque a gente não tem como dar conta delas. E acho que uma das questões da existência é esta, é saber o que existe. É o que Augusto dos Anjos, num dos seus sonetos, Solilóquio de um Visionário, ele chama de o velho e metafísico mistério, né? Velho porque é arcaico, nós não sabemos. Metafísico porque envolve questões que vão além da existência física. E acho que a ciência, de alguma forma, ainda que engatinhando, tenta vislumbrar essa possibilidade, o que é que sobrevive, se é que algo sobrevive a essa experiência da morte, né? Para citar o Jung, como sempre a última verdade é apenas a penúltima, eu acredito que nós estejamos sempre descobrindo coisas e que a gente vai entrando mesmo por veredas que vão sempre trazendo mais coisas misteriosas, mais desconhecido, mais ainda por saber, mas a gente vai caminhando, né, como sociedade humana, como humanidade, progredindo também nas nossas descobertas. Inclusive, não é só o Homo sapiens que vem evoluindo do Homo robustos, antes hábiles, né? Antes dele robustos, australopitecos, não. Eu ainda prenuncio que alguma coisa possa acontecer em termos de mutação psicogenética, né? Não será para mim nem para as minhas próximas gerações aí, não é para o tempo da minha filha, não. Mas alguma coisa está para acontecer, quem sabe vem aí futuramente o Homo psíquicos, a própria consciência como um todo, ela tem um processo evolutivo, a vida é evolutiva, né? Uhum. Nas minhas humildes palestras em que eu falo um pouco do processo alquímico, Paulo, eu explico um pouco dos processos, principalmente do Paracelsus, que aliás faremos um próximo programa Salute sobre Paracelsus, e também Nicolas Flamel, e aquele romance que existe da transmutação do chumbo em ouro, que na verdade eram escolas iniciáticas, você sabe muito melhor do que eu, eram escolas, verdadeiras escolas iniciáticas em que se saía do chumbo da materialidade para a consciência espiritual aurífera, né? O ouro da consciência espiritual. E Jung mesmo falava, você citou, e tem uma das telas diz exatamente isso, que a transmutação da alma, segundo Jung, traduzindo livros da tradição chinesa,
falava que a transmutação da alma seguramente é um processo alquímico. É isso mesmo, Paulo? Você citou aí o Nicolas Flamel, século XIII, né? O próprio Paracelso, médico, astrólogo, alquimista, já do século XV para o XVI. Todo o movimento, toda a tradição esotérica alquímica, ela é uma projeção sobre a matéria de uma transformação que se opera num psiquismo muito profundo, né? É isso que foi um achado na vida do Carl Gustav Jung, porque ele, se interessando pela alquimia, descobriu que as experiências dos alquimistas eram as experiências dele, enquanto pessoa, na sua descoberta pessoal. Claro que existe toda uma alquimia clínica, toda uma situação de ordem psíquica que pode ser interpretada à luz da alquimia, e é nisso que consiste o nosso trabalho da psicoterapia do encantamento, né? Depois eu gostaria que se pudesse passar o símbolo aí do nosso trabalho, né? Uhum. Porque ali nós temos o encantamento, ele propõe... ele se desenvolve em 4 graus. Esses graus não são sequer hierárquicos. São 4 graus, cada um deles representado por um golfinho de cor diferente. Essa imagem dos golfinhos em torno de um centro, ela faz alusão ao Ouroboros dos alquimistas, né? A cobra que morde o próprio rabo, que enquanto se consome, se devora, ao mesmo tempo se vomita. É símbolo do divino, porque é algo que é fechado, sem começo, meio e fim. É ao mesmo tempo símbolo do divino porque está em processo perene, perpétuo de transformação. E essa é a verdadeira alquimia, é sempre mudança, mudança, mudança. A grande questão dos alquimistas é que, se é correto que há uma transformação na própria natureza, as coisas vão tomando forma e se modificando umas nas outras, existe a possibilidade também de que haja momentos em que alguma coisa aconteça nesse processo de transformação que catalisado por algo, e esse catalisador é a chamada pedra filosofal, enfim, tem outros catalisadores, mas o mais importante, arquetipicamente falando, seria a pedra filosofal. Ela produz uma transformação abrupta, instantânea, uma transformação radical, né? Um catalisador, se a gente for ver o que significa isso em termos químicos, é um elemento que participa de uma reação química no sentido de acelerar a reação. Não modifica a reação química intrinsecamente, senão que acelera a reação química, ela acontece de forma mais rápida. Nós não estamos, psicoterapeuticamente falando, procurando pressa, não temos pressa em nada. O trabalho é uma arte, a arte requer paciência, oração, introspecção, ouvir o silêncio, ouvir a voz interior conectada quanto mais possível com a voz que vem do alto, mais ela nos revela verdades e caminhos operacionais possíveis de que a gente possa acessar um paciente, um caso clínico, por caminhos que não são absolutamente racionais, né? E esse processo todo ele é alquímico. Agora, o importante é que cada paciente que é visto no encantamento como um alquimista, ele descubra, por meios próprios, a sua pedra filosofal. Cada um de nós precisa saber o que quer transformar, né? É importante primeiro preparar, entender, identificar a matéria-prima que vai ser colocada no cadinho, que é o nosso processo todo psicologicamente falando. Esse grande laboratório alquímico é o nosso coração, né? O verdadeiro laboratório está no interior de cada um de nós. É ali que o alquimista, que é cada uma das pessoas, cada um dos pacientes com quem eu estou trabalhando, eu encaro como um alquimista. E, aliás, me situo como alquimista tanto quanto os pacientes, não sou mais nem menos, somos todos alquimistas. Eu me coloco como alquimista, assim, vamos dizer, da mesma maneira que Pitágoras se dizia filósofo, não porque ele se achasse um filósofo intelectual, racional, mas porque ele era amante da sabedoria, né? Esse é o termo do Pitágoras de filosofia, a concepção, o conceito de filosofia dele. Amante do saber, ele vai buscar, ele não sabe, ele é humilde suficientemente para saber que tem um todo desconhecido que prepondera. Ele quer encontrar, ele vai buscando. Nós, como alquimistas, temos que ter essa humildade frente à pedra. Primeiro que nós não sabemos se vamos dar com ela. É preciso escutar o seu chamado. E o meu chamado de pedra, me fez desenvolver o trabalho que vem sendo feito, que é a psicoterapia do encantamento. Então, há essa moda, assim como a gente percebe numa vivência pessoal que isso é possível, espero que cada paciente resgate no mais profundo de si mesmo o seu próprio chamado. E isso é importantíssimo que as pessoas façam, para que elas possam se situar no aqui, no presente, nessa vida, e se tornem mais felizes frente à caminhada da vida, que não é bolinho, né, gente? Agora, a pedra filosofal, ela é pessoal e intransferível. Se o João Carlos Baldan encontrar a pedra filosofal dele,
será um homem maravilhoso porque vai produzir transformações que vão muito além daquelas que já são previstas naturalmente ao longo dos anos. Aí a coisa se chama transmutação, a imagem melhor da natureza é o girino que vira sapo, aquilo não é uma mudança simples, é uma transmutação, assim como também temos um outro exemplo muito mais bonito, até poético, que é o da crisálida, que se transforma em borboleta. Essa, inclusive, pensa que vai morrer e quando ela se entrega para a morte, ela, de repente, está voando e liberta da condição terrena, né? Alcançando as alturas com as suas asas, que representam esse processo da alma livre. Aliás, em grego, psique é a mesma palavra que é usada para designar alma e também borboleta. A borboleta é símbolo da alma, portanto, para os gregos, né? Então, é isso que eu espero que cada paciente faça. E eu estou tentando fazer comigo mesmo, e cada paciente que se coloca em consultório clínico no nosso trabalho da psicoterapia do encantamento, está me trazendo algumas coisas que são para que eu possa trabalhar a minha pedra bruta. Não tem um caso que me apareça que não venha trazer coisas que eu tenha que perceber em mim e tratar dentro de mim, né? Porque é só assim, nesse contato verdadeiro, por isso que eu me titulo amigo da alma, né? É com a alma que eu dou todos os dias, é com a realidade dela que eu trabalho, ela é absolutamente real, é nisso que eu acredito, observo os seus fenômenos. Acho que, infelizmente, a psiquiatria de hoje está se esquecendo cada vez mais nessa linha neurocientífica de observar a riqueza do psiquismo, não é? Nem aceitam, às vezes, a existência da alma, e nós aqui, João e eu aqui, perguntando acerca da possível sobrevivência após a morte, né? Então, eu acho que a medicina acadêmica ela está bastante equivocada, se não, pelo menos, a psiquiatria no que diz respeito ao tratamento do indivíduo como um todo, porque isso inclui o psiquismo profundo e cada pessoa deve, sim, buscar a sua pedra, que não vai, evidentemente, servir para mais ninguém, né? Vai servir para ele próprio. Mas, de posse dela, grandes transformações importantíssimas advêm, porque é isso que ela faz, ela catalisa o processo de descoberta pessoal. Estão curtindo aqui o nosso programa Luciana Leal Machado, Martoni, Flor de Lis, Ana Maria Medeiros Santana, Elaine Silva, Elizabeth Rocha, Milene, Marisa Antunes, Tiago Murdoch Assunção, Marinha Vergal e Adriano Santos. Estão aqui, podem enviar perguntas pelo chat ou pelo Facebook. Realmente o Paulo tem muita sabedoria, muito conteúdo. E eu queria saber, do ponto de vista do consultório, quem são as pessoas que te procuram? Elas trazem um conflito, estão passando por lutos, por perdas, estão com a alma em sofrimento, como todo mundo, né? Todos nós estamos passando por seus próprios sofrimentos. E se há técnicas específicas em que você possa fazer com que a pessoa descubra a sua própria pedra filosofal. Perfeitamente, João Carlos Walter. É isso mesmo, querido. Olha, quem nos procura em consultório, acho que geralmente não são pessoas que estão muito tranquilas, não, né? É preciso haver uma motivação em função do que a pessoa vai buscar um psiquiatra, né? Até muitos não querem ir porque acham que só o fato de estar indo buscar já significa que ela seja louca, né? A pessoa fica com preconceito em relação à nossa profissão. E não é sem motivo também esse preconceito, porque eu vejo na minha classe muita gente que tem mão pesada. Mão pesada quer dizer gente que medica tudo, qualquer coisa. O paciente fala um negócio lá, o psiquiatra às vezes não entende aquele discurso, já acha que é preciso medicar, né? A pessoa tem uma queixazinha de insônia, tem uma queixazinha de tristeza, já leva lá um antidepressivo, um remédio para dormir, quando na verdade o que se precisaria era lidar mais com as questões que estão por detrás da queixa, que são muito mais importantes. Então, infelizmente, não que eu seja contra os remédios, porque às vezes eles são necessários, mas a gente observa que há uma mão pesada em muitas prescrições que associam medicações até que às vezes se neutralizam entre si nos seus efeitos, tudo pesando orgânica, clinicamente, no fígado e nos rins das pessoas que vão tomar essas drogas, que são drogas muitas vezes nocivas até a saúde, né? Então, quem me procura, me procura pelas mais incríveis e diferentes razões. Difícil alguém me procurar porque está bem ou porque resolveu se conhecer mais e melhor profundamente. Agora, qualquer um que venha com mais ou menos questões graves, essa pessoa eu vejo sempre como um buscador da luz maior, da nova consciência, da luz da vida, da luz do amor, não é? É isso que nós estamos buscando. Eu acho que é direito nosso sermos mais felizes aqui nessa existência. E é isso que se propõe a psicoterapia do encantamento, que cada pessoa, se encontrando mais, se torne mais feliz na sua condição de ser humano. Agora, como trabalhar isso? O nosso segundo golfinho, que é o golfinho de cor verde... Eu vou pedir para a Letícia se puser a imagem, faz favor. Ajuda muito, porque facilita o entendimento do trabalho, né? Mas então são 4 golfinhos.
O segundo grau, propriamente dito, que é o golfinho verde, é ligado ao elemento água. São quatro golfinhos, 4 elementos, cada um deles ligados a um elemento da natureza, né? O primeiro golfinho é o laranja, que é o da hiperventilação. O segundo é o verde, que é elemento água. A hiperventilação é elemento ar. E tem o golfinho branco, que são trabalhos feitos com ayahuasca, elemento terra. E ainda há um golfinho, que é o quarto, de cor lilás, é a cor dessa blusa que eu estou usando aqui. Não sei se o cromo aparece direitinho no computador de vocês, mas essa cor, ela representa os ritos iniciáticos que o nosso trabalho propõe. Ritos de peregrinação, propriamente dito. Peregrinar mesmo, literalmente, caminhar, né? Então o trabalho é clínico, é o segundo grau, é o golfinho verde. Agora este trabalho clínico, ele vai ser catalisado, daí a importância dos catalisadores, né? A moda de pedra filosofal, essas pessoas vão ter contato com processos que são catalisadores das suas vivências. Então o trabalho é feito regular, semanalmente em consultório, golfinho verde, o segundo grau, trabalho clínico propriamente dito, eu com a pessoa, psicoterapia individual, e conforme a pessoa vai progredindo no seu trabalho clínico, na sua alquimia pessoal, nós vamos propondo vivências que vão catalisar esse processo de busca individual, né? Quais são esses processos? A hiperventilação, que é um processo, que é uma disciplina respiratória, em função da qual se tem também um estado alterado de percepção. E aí vem toda uma quantidade de imagens, todo um conteúdo simbólico, a flora, vem a flor da pele, melhor dizendo, a flor da pele e da alma. E esse material todo vai ser depois trabalhado em consultório. Ou então, temos as vivências grau terra, terceiro grau do encantamento, que são feitas com plantas de poder. Eu, particularmente, sou iniciado na Huachuma, que é o San Pedrito, né? Na América Andina, eu estive por lá, eu tenho um mestre xamã com quem eu me iniciei, e ele também me iniciou nos mistérios da ayahuasca. Então são duas plantas que nós poderíamos estar usando nos nossos trabalhos. Particularmente eu uso a ayahuasca, que é muito mais fácil conseguir, fácil não é conseguir, mas em função da flora brasileira é o que nós temos, né? Porque o San Pedrito é um cactus que só cresce a mais de 2.000 metros de altura, então não tenho disposição para usar em trabalhos. Mas usamos também a ayahuasca dentro de ambiente sagrado, porque não é simplesmente entregar a planta e tomar para ver o que acontece, pelo amor de Deus. É um trabalho ritualístico, de caráter xamânico, e também esses trabalhos vão trazer às pessoas que dele participam uma série de percepções, de vislumbres, de entendimentos maiores, que depois vão ser trabalhados em clínica. Ninguém é obrigado a participar de uma coisa ou outra, não. Né? Há pacientes que só fazem a peregrinação, há pacientes que não querem tomar ayahuasca, outros que preferem a ayahuasca em relação à hiperventilação, enfim, isso é de cada um. E também nós temos que ver se o caso permite. Nós não vamos dando ayahuasca para as pessoas ou mandando hiperventilar por vaidade ou à toa, né? Tem que ter uma indicação. Por isso o processo clínico é muito importante que se faça semanalmente, para que eu possa saber minimamente que chão que eu estou pisando ao lidar com os pacientes, né? Cada um na sua particularidade, na sua singularidade. Agora, o processo também envolve, claro, as pessoas, quem tem mais facilidade para contar seus sonhos, um material riquíssimo, que vão ser todos esses símbolos, todo esse conteúdo sempre interpretados à luz da alquimia, que é a nossa referência hermética, esotérica, né? Toda a simbologia alquímica está presente nos sonhos, basta qualquer sonho que alguém me conte aí, você pode facilmente associar as imagens dele enfim, a imagética, ao simbolismo, ao imaginário, né? O imaginário da alquimia. E é assim que a gente vai conduzindo o trabalho. Outra coisa é o mapa astral, fundamental também. Os mapas astrais, os mapas natais, eles têm uma quantidade enorme de elementos que estão relacionados, claro, com a mitologia pessoal de cada indivíduo. Outra chave importantíssima para se decifrar a mitologia de cada um é um estudo do nome, né? Então, o nome é muito importante, né? O seu nome, por exemplo, é muito forte, né? O João aí, a gente vai encontrar na própria cultura judaico-cristã a figura de João Batista, lá, o homem que batizava, que curava também, não é? Primo de Jesus. Carlos é um nome forte, também é um nome solar, é o calor, né? Então imagine que um João tipo Batista, caloroso, né? Tomado por uma força solar. Então Baldan tem que estudar aí, tem que entrar na sua genealogia, não é? E então esses nomes também, conforme a pessoa decifra o seu nome, ela arquetipicamente se imune, se resguarda, se locupleta da potência que os nomes trazem, né? Meu nome, por exemplo, é Paulo. Paulo é pequeno.
E é assim que eu tenho que ser, viu? Porque no momento que meu ego fica mais inflado, eu só faço bobagem, né? Então eu costumo dizer que tirando o ego, não que o resto seja bom, mas pelo menos é maleável, né? Dá para trabalhar. Paulo, nós temos até uma Medeiros Loureiro quer entrar em contato com você, quer saber onde fica a sua clínica. No final do programa a gente fala sobre isso. Pelo chat, o Adriano Santos pergunta se a depressão é considerada uma doença da alma. E eu já vou fazer as outras perguntas, porque senão eu faço uma pergunta e você não deixa eu responder. É verdade, é um problema. Eu avisei. A Denise Nagem pergunta duas coisas. Ô, Denise, prazer ter você aqui, querida. Conhece? Olha, eu a conheço pela internet, é uma simpatia, é uma psicóloga, arteterapeuta, né? É pessoa da melhor qualidade anímica, viu? A alma dela eu conheço bem, é muito bonita. Qualquer dia eu vou vê-la pessoalmente também. Ela faz duas perguntas. Se existe alguma participação da arte dentro do processo de psicoterapia do encantamento e se os profissionais de terapia poderiam ter acesso a este método, se existe uma capacitação. Essa é uma ideia, viu, Denise? Formar as pessoas, né? Mas no momento não é possível. Eu estou escrevendo uns livros, estão praticamente prontos. Vamos já lançar praticamente 5 livros ao mesmo tempo. São 3 livros de histórias da mitologia pessoal, porque são os nossos ritos de ayahuasca transformados em histórias que vão estar nesse livro. Também existe ali uma confissão medicinal. Eu conto nesses livros como eu faço a psicoterapia. Aqui proposta, quer dizer, aqui é que se propõe o nosso trabalho, nossa obra, né? Está ali apresentada. Há um outro livro sobre alquimia sendo feito, já quase terminadinho também, e um outro livro sobre o tarô e o processo psicoterapêutico ligado também à mitologia pessoal. Então, eu acho que de posse desses livros, uma vez publicados, espero que o próximo ano nos brinde com essa possibilidade de editá-los todos, a gente, quem sabe, possa formar grupos, seminários, porque eu não sou arte-terapeuta, agora eu me curvo à beleza dessa arte, dessa terapia, desse processo, é uma coisa maravilhosa que se pode alcançar por meio da arte, porque a própria arte é forma de expressão da alma, né? Aliás, o meu professor de psiquiatria, Dr. Carol Sonnereich, que é romeno, né? Que não comunga da psiquiatria estadunidense absolutamente, ele tem uma formação europeia, veio para o Brasil e assumiu a chefia aqui do serviço de psiquiatria em 1965, ano em que eu nasci. Ele já dizia, né? Quer aprender psiquiatria, leia menos manuais psiquiátricos, menos manuais médicos, e leia mais Shakespeare, Machado de Assis, eu né? concordo Vá perfeitamente. às exposições de arte, música, porque a arte é veículo, é expressão, é a própria alma em estado de florescência, de perfume. Então é por aí que a gente muitas vezes vê, né? É pelos olhos do rosto que a gente enxerga a alma, é pelo sorriso e é pela produção artística de cada um, porque tem gente, coitadinha, que está muito trevosa, né? Vai produzir alguma coisa e não é aquela coisa que a gente percebe que não tem nada de harmonia ali naquela produção, senão conflito, problema, coisas graves. E aí o arte-terapeuta, o psicoterapeuta ligado à arte-terapia tem absolutamente noção do que ele pode fazer com aquele paciente, porque a alma não é racional o processo, artisticamente ela se deixa revelar, não é? E a gente vai saber dela sempre indiretamente, claro, né? É uma realidade, como eu vou dizer, é uma realidade a alma. Agora não é não é essa coisa sólida, objetiva que os cientistas querem ter para estudar, né? Não é um ratinho de laboratório, né? Agora nós sabemos dela por meio dos fenômenos, né? É inequívocos fenômenos que dão conta de que a alma exista, né? Paulo, o Adriano Santos perguntou, eu vi recentemente num simpósio de saúde quântica, um médico explicando que a depressão é algo que o espírito, de tanta coisa errada que a pessoa está fazendo, o espírito vai lá e desliga a chave geral. Pum! Ele deprime o sistema. A pergunta do Adriano Santos é, depressão é considerada uma doença da alma? Olha, depressão, meu querido, é Adriano, né? Adriano Santos. Pois é. Eu aprendi até com o Dr. Carol uma coisa que é muito importante, porque, olha, hoje em dia, infelizmente, os psiquiatras estão muito longe, cada vez mais distantes do pensamento, da reflexão clínica. Então, tratam sintomas. O indivíduo está lá com alguma coisa que não está muito feliz, é depressão, toma antidepressivo, às vezes até o antidepressivo vai piorar, porque a pessoa está ansiosa, não está depressiva. Aliás, os manuais falam de depressão ansiosa, eu não sei o que é isso. Para mim, depressão é coisa grave. Se a pessoa está ansiosa, ela não pode estar deprimida. O depressivo mesmo, o deprimido, grave, não sai da cama. Até às vezes eu preciso visitar a pessoa em domicílio. Ou eu pergunto, alguém quer entrar junto com essa pessoa aqui no consultório para conversar a respeito? Porque o deprimido grave, ele às vezes não consegue verbalizar.
Existe até uma latência entre a pergunta e a resposta. A pessoa demora para processar, vencer a inércia para responder, não é? Então a depressão, clinicamente, para mim, é muito simples, viu? Estreitamento do círculo vivencial, né? A pessoa está estreitada e ela está com o seu pensamento, seu psiquismo, inclusive, porque o pensamento é uma maneira de perceber o psiquismo, lentificado. Isso é depressão. E quando a depressão é grave mesmo, olha, às vezes precisa dar antidepressivo, às vezes tem que tratar medicamente aí do ponto de vista farmacoterápico, né? Possível, claro. Agora, nem sempre é o caso, viu? Aliás, a maioria das vezes não é. E, entretanto, é muito fácil prescrever, basta ter ali um receituário controlado, que é a coisa mais fácil de se conseguir hoje em dia, né? Os médicos estão dando a rodos por aí, e a pessoa vai comprar antidepressivo até para tratar acne, para emagrecer. É um abuso legal, infelizmente, né? Das drogas, né? Que fazem mal também. Então, por trás da depressão, meu amigo, olha, pode ter muita coisa envolvida. E o paciente deprimido tem que ser muito bem observado, porque às vezes até medica essa pessoa, ela melhora um pouco, e aí ela resolve que depressão não vale a pena, o melhor mesmo é acabar com a vida, né? Ela tem condição de se matar, porque antes estava tão deprimida que não tinha, né? Então isso é gravíssimo. Agora, é muito difícil ter um caso de depressão verdadeiro. Quer dizer, difícil não, tem, lógico que tem. Agora, vamos dizer assim, para cada 50, 100 que não são, um verdadeiramente é, não é? O Daniel Alcaline Man pergunta o seguinte: se a falta de saúde será uma deficiência para se evoluir a alma? A falta de saúde seria uma deficiência para se evoluir a alma? Essa perfeitamente. Pergunta. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas se conhecer estar relacionado ao estado pleno de saúde, para eu me conhecer, eu preciso estar pleno de saúde? As neuroses são caminhos de cura, viu, querido? Os processos nossos, onde mais dói, é onde mais a gente tem que mexer e ali é preciso trabalhar. Por trás de toda a neurose, ainda diz a psicoterapia do encantamento, existe uma questão espiritual. É importante que a pessoa se reconecte, que esteja de bem com a vida, com o universo à sua volta. As medicinas verdadeiras, ancestrais, são cosmogônicas. Nós, seres humanos, estamos em harmonia com a natureza, estamos mais saudáveis. Na desarmonia nossa com o meio, a gente adoece. Todo o processo neurótico não deixa de ser, enfim, se trabalhado, se por conta dele a gente se colocar no caminho, é uma sinalização para que a gente melhore. Então, eu acho que a falta de saúde, ou como você coloca aí, de certa maneira é isso mesmo. São os ganchos a partir dos quais a gente vai encontrar muita coisa que precisa ser tratada, né? Tem mais uma pergunta aqui. Até uma Medeiros Loureiro pergunta se é possível parar de fumar com palestras, com a psicoterapia do encantamento. Não é possível parar de fumar absolutamente. Ninguém vai ser nem mais feliz ou menos feliz com a psicoterapia do encantamento, né? Acho que é uma questão muito vinculada a uma decisão sua aí, viu, Thelma? Meu pai, por exemplo, quando eu era garoto, fizeram erradamente um diagnóstico meu de tuberculose, que não era, se revelou no máximo, era uma bronquite que foi tratada também, né? Mas na época, olha, eu era muito criança, não me lembro, mas meus pais me contam, minha mãe que está assistindo ao programa e meu pai já falecido, que foi, enfim, foi uma tragédia no lar, né? Meu pai, de susto, parou de fumar imediatamente, né? Quando teve o diagnóstico de que o filho estava com tuberculose, ele parou. Então a motivação dele foi amor ao filho, né? E nunca mais precisou de cigarro, não. Tomou um susto que parou. Depois, mesmo sabendo que era só uma bronquitezinha, ele não voltou a fumar. Então eu acho que aí, Thelma, é uma questão sua consigo mesma, viu? Talvez seja melhor se fortalecer, preencher bem seu mundo emocional com coisas boas, porque aí o cigarro vai encontrar menos espaço, quiçá não vai encontrar espaço algum, né? Paulo Urbano, um colega que fala tudo com a autoridade de um médico psiquiatra, que é sempre bom ter a chancela da medicina e da psiquiatria, sobretudo, que fala aqui e falou tudo que a gente vem defendendo no programa Salutis todo o tempo. Primeiro, precisamos observar qual a origem dos processos que podem gerar um estado depressivo. Tratar o indivíduo e não a patologia, não abusar de medicamentos que são sempre importantes, mas na hora certa, e aí o médico sim que tem que prescrever na hora adequada. Falando muito dos nossos ideais em relação ao que vemos como saúde e qualidade de vida. Quando a pessoa começa a entrar no consultório, você começa a mostrar para ela o quanto que é importante ela olhar para si mesmo. Mais assusta ou mais alegra? É bom que assuste bastante, viu? Todos nós temos no nosso caminho pessoal que vivenciar aquilo que o Jung chamou de sombra, né? Evidentemente que essa sombra ela existe, não há quem não a tenha. Se alguém disser que não tem sombra ou não sabe dela,
Está revelando o quão pouco conhece acerca de si próprio, né? Então esse processo de entrada é um processo iniciático, viu, gente? É um negócio que não tem, assim, não é fácil. Entrar no mundo dos mortos, entrar no reino de Hades, entrar na floresta sombria que abunda aí na nossa instância inconsciente, né? Entrar no nosso si mesmo, procurar por ele, é um processo de vida inteira. É um processo que se realiza passo a passo, com alegrias e dificuldades. Por isso que a psicoterapia do encantamento propõe que as pessoas façam peregrinações. Aqui no Brasil nós temos várias peregrinações, o país é profícuo em rotas de peregrinação. A mais famosa de todas, arquetípica, historicamente falando, é o caminho de Santiago da Compostela, né? Que são vários caminhos que levam até Compostela. Mas existem outras rotas pelo mundo inteiro, não tão famosas, de peregrinação, e aqui no Brasil várias dessas. Uma particularmente que a mim muito interessa é uma que sai aqui, por eu morar nas proximidades de São Paulo, né? É uma que sai aqui de Santana de Parnaíba, o Caminho do Sol, idealizado pelo peregrino José Palma, e que termina em Águas de São Pedro, cidade onde o João Carlos faz tratamento lá também das pessoas, uma cidade de estância mineral, né? Aquela cidade é um grande campo de alquimia ali, viu? Então os peregrinos que vão caminhando durante 11 dias vão vivendo um processo que, matricialmente falando, é o processo da vida. Há momentos em que a gente se pergunta no caminho de peregrinação, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu resolvi peregrinar, largar o conforto do meu lar, da minha casa, da família, para estar aqui andando, vencendo distâncias e sem saber se eu vou chegar? E há momentos, e fora as dores no corpo, né, dificuldade, as subidas, sol na cabeça, chuva, e há outros momentos em que a paisagem, a beleza do caminho, o congraçamento do peregrino com o caminho é tal que as dores são esquecidas, são transpostas. A pessoa entra naquele estado de participação mística, né, de congraçamento. Eu já participei de 2 peregrinações mais importantes, faço muitas caminhadas. Essas 2 peregrinações me colocaram muitas vezes em xeque. Diante de mim mesmo, a coisa não é... A gente tem que se entender e tem que gostar da gente, não é? Mesmo levando em conta tudo aquilo que dentro da gente não é agradável aos olhos, né? Então tem que entrar na sombra, gente. Esse processo iniciático tem que passar através. A porta por onde se entra não é a mesma por onde se sai. E nesse processo de caminhada, de introspecção, de adentramento, é que vão acontecendo as coisas todas. A regra mais simples, e talvez não tenha conselho a dar para ninguém, eu acho que eu sempre, quando vamos ter sessão de ayahuasca ou de hiperventilação, eu digo para os pacientes ou para o grupo ali formado, um conselho que também é para mim: respeito com o mar. O mar é soberano, nós somos somente a caravelazinha, o barquinho atravessando o Oceano Bravio. E para os peregrinos, um conselho que também é um conselho que dou a mim mesmo sempre que estou peregrinando, é que abra-se para o caminho, e o caminho vai se revelar para você, ele abre para você todas as portas, né? Então o caminho que poderia ser difícil fica maravilhoso. E todo o trabalho do encantamento é uma grande peregrinação interior, seja a psicoterapia propriamente dita, grau 2, elemento água, feita em consultório, seja o trabalho de hiperventilação, elemento ar, é uma grande peregrinação interna, seja o trabalho feito com ayahuasca, catalisado pela planta de poder, seja a peregrinação propriamente dita, golfinho 4, elemento fogo, rito de transformação, tudo isso é peregrinação. São os 4 golfinhos dando voltas e rodeios em torno de um centro, que está lá representado com o tridente de Netuno, 23ª letra do alfabeto grego, letra psi, radical da palavra psicologia, da palavra psicoterapia, e esse tridente de Netuno, essa letra psi, está envolta pela cobra, pela serpente de Asclépio. Então o que a psicoterapia do encantamento propõe é um casamento verdadeiro entre as medicinas e as psicoterapias todas. As formas de terapia que levam em conta a alma, não é? E a palavra Asclépio, esse Deus na medicina, é bom que todo médico saiba muito bem disso, significa o bom e o simples. Porque para poder curar, a gente tem que estar com o coração inclinado para essa virtude, que é buscar a cura. O que eu peço nas minhas orações é que a cada dia eu me torne melhor pai frente à minha filha, melhor filho frente à minha mãe e melhor homem frente à vida, melhor curador frente aos meus pacientes. E quantas vezes eu me flagro no caminho contrário daquilo que eu estou me propondo, estouvado como eu sou, falando coisas que vão totalmente contra aquilo que eu prego, e eu tenho que me corrigir.
Então esse processo é um processo que não é linear, é um processo de transformação e que leva em conta uma vida, uma existência, que sabe muitas delas, né? Não sei de quantas eu venho, para quantas outras eu vou precisar estar aqui, mas o importante é que a gente caminhe com verdade. Encantamento é isso. O que é um encantamento? Me perguntam nas palestras. Olha, encantamento é o canto que vem de dentro, brincando com as palavras, né? É o encanto, é o canto de dentro. É a alma que descobre seu canto e que aprende a cantar em sintonia com a sinfonia, com a grande orquestração divina, que é aquela que Pitágoras dizia lá, o universo é música, né? É a música das esferas. Então é com essa é a ideia, é que a alma encontre o seu canto e se sinta feliz como criatura em participar dessa coisa maravilhosa, encantadora, que é a criação, né? Então nós alquimistas somos chamados a cumprir um processo, porque Deus é, segundo as grandes tradições, onisciente, onipotente, onipresente, mas os alquimistas ainda dizem, é também generoso. Ele quer que o alquimista colabore com a criação, faça cada um a sua parte. Nas palavras de Fernando Pessoa, que da obra usada é minha a parte feita, o por fazer é só com Deus, né? Só respirar depois dessa. Eu confesso que a gente precisa respirar e agradecer por esse momento de compartilhamento de bastante conhecimento, informação, ética, postura existencial, que faz parte com todo nossos objetivos aqui em relação aos saludos, que é isso mesmo, a cura vem de dentro, a saúde e a qualidade de vida, eu costumo dizer, é saber ter consciência do nosso próprio espírito, saber qual que é a nossa pedra, a nossa missão, o nosso trabalho, o nosso caminho e partir resoluto para ele, que é, em suma, em resumo, um pouco do que o Paulo tem falado aqui. A Denise está falando o seguinte, agradecendo pelas belas palavras sobre a arte e a arte-terapia, e que com certeza os arteterapeutas e os junguianos estarão esperando ansiosos pelos seus livros. Esse processo, todo esse resumo dos teus livros, o que você está escrevendo, é possível você transmitir aos terapeutas uma metodologia de trabalho que possa encantar? Olha, isso aí depois tem que conversar com pessoas simpatizantes do nosso trabalho, a própria Denise que entra em contato com a gente, tem outras arteterapeutas que eu conheço também, a Andréia Ronaiser, a Maite Provenzano da Luz, de Porto Alegre, a Andréia de Florianópolis, tem o Dr. Felipe Bandeira, que foi chefe ali da Casa das Palmeiras da Anísia, trabalhou com a Anísia da Silveira há 13 anos, foi braço direito dela, que é outro ayahuasqueiro, psicólogo clínico transpessoal também. Então a gente precisa se irmanar, a vida é solidariedade, todo homem só é mais feliz se ele entender que ele não é uma ilha, né? Então eu não sigo Jung, hein? Veja bem, Jung é uma referência para o meu trabalho fundamental, assim como é Paracelso e por último lá, ou por primeiro, Hipócrates, porque a medicina que eu faço, ainda que medicina anímica, alquimia da alma, ela é de base hipocrática, que é uma cosmogonia. Aliás, tem um texto meu no nosso site, eu vou passar aqui o site, quem quiser depois dar uma lida lá, é www.amigodaalma.com.br. Procurem lá por um texto que se chama Hipócrates e a medicina chinesa. E aí vocês vão ver, o próprio Baldan aqui, que é acupunturista de mão cheia, o quanto do Neixing Suven, do Huangti Neixing Suven, o livro sagrado do Imperador Amarelo de medicina interna, é similar em todos os seus princípios à medicina proposta por Hipócrates, inclusive em termos de tratamento. O diferencial é que os chineses têm a acupuntura, não é? Que é uma forma de tratamento e, antes de tudo, de prevenção das doenças. Mas nós estamos falando aqui de medicina cosmogônica, não é essa medicina alopática que está aí, não. Muito pelo contrário, é uma medicina que está centrada em valores, em princípios que há muito a ciência moderna aqui deles já se esqueceu. A homeopatia é uma exceção, viu? Porque a homeopatia, dentro da medicina, é uma medicina hoje reconhecida pela medicina alopática como uma postura médica e ela é de base o quê? Alquímica. A base da homeopatia, eu não sou homeopata, hein? Também é uma questão aí que eu teria que ter, se eu quisesse fazer tudo que eu gosto, quantas vezes a gente tem que fazer, quantos anos de vida, né? Então, eu focalizo meu trabalho na psicoterapia. Sou um médico psiquiatra que comungo de uma medicina hipocrática, cosmogônica,
e da medicina paracélsica, de alquimia pura, medicina alquímica de Paracelso, que é a base do nosso trabalho. E Jung, por sua vez, que é o grande luminar aí, que entrou no inconsciente, primeiro foi o Freud, mas Jung rasgou outras paragens, avançou nos conceitos, abriu todo um universo que para o próprio Freud não foi investigado, não que ele não tenha, enfim, foi o pioneiro, né? Freud às vezes é culpado de um monte de coisa, o homem era fantástico, ele chegou a ser o pioneiro, desbravou terrenos aí, extraordinário, né, o trabalho de Freud. Quem sou eu para discutir com o velhinho, que aliás já foi mocinho, né? Então Freud não é com ele que eu me afino, eu não sou filiado à psicanálise. E nem tampouco sou psicólogo, aliás eu não sou psicólogo mesmo, sou médico, não sou psicoterapeuta junguiano, hein? Eu tenho Jung como uma grande referência. Jung é a referência, é a obra de Jung que eu leio todos os dias. Aliás, 50% da obra de Jung, vamos dizer a partir do 9º, 10º volume ali, todo o restante até a hora da morte dele foi alquimia pura, tudo alquimia, né? E por que Jung não vai para as universidades? Porque os profissionais, os professores doutores, muitas vezes não têm a mínima noção do que é alquimia. Então aparece aquela pergunta capciosa de algibeira de algum aluno sobre o assunto, aí o professor, a professora se vira e fala assim, aí classe, o que vocês acham, hein? Porque a pessoa não tem noção, formação iniciática nenhuma para entender aquele processo que está lá da alquimia, né? Destrinchado pelo Jung. Ou pior, né? Ou pior que isso não tem contestação ou não tem capacitação científica. Isso é o pior de todos, né? Não tem nenhuma comprovação científica. Aí essa é a que dói, né, Paulo? Jung é muito claro nisso tudo, viu? Inclusive ele tem muitos cuidados. Uma das coisas, essa que você disse é importantíssimo, porque uma das críticas que ele recebia é de que ele fosse religioso, metafísico, místico. Até podemos dizer que sim, tem que ver qual é o preconceito ou o conceito que está por trás dessa palavra místico, né? O fato é que Jung, em todo momento, ele é um cientista da alma, ele fala de imago Dei, não professa crença nenhuma em Deus, ele fala da imagem de Deus, imago Dei, que está nas artes, na cultura da humanidade toda, sob diferentes roupagens, né, míticas, mitológicas, mas no Memórias, Sonhos e Reflexões, essa obra quase já póstuma, porque ele concluiu a obra, logo depois ele morre, não é? Ali ele se confessa um homem, uma alma que leva em conta a espiritualidade, né? Ali ele professa a sua crença em Deus, se é que pode ser crença, porque uma vez quando questionado se ele acreditava em Deus, num programa da BBC, ele respondeu, eu não acredito em Deus, eu tenho a experiência de Deus, né? Então é bem diferente, eu conheço. É bem diferente. O terapeuta tem que ter experiência da entrada no mundo de dentro aqui, no mundo da sombra, né? Se não tiver essa experiência, vai ficar dando remedinho antidepressivo para tratar. A pessoa chega com uma ansiedade, a ansiedade passa para a mão do médico, o médico não sabe o que faz com aquela ansiedade, ele passa um remedinho. Para ver se acalma, depois, né? quando o paciente volta e fala, não ajudou muito, ele dá mais um, né? Ou ele troca, ele dá mais outro, daqui a pouco tá lá o paciente que chega para mim tomando 4, 5 remédios psiquiátricos. Se ligar um isqueiro, o cara pega fogo, né? Tal é o coquetel que ele está tomando, né? Então tem que ter cuidado, né, gente? Tem que ter bom senso nesse campo. A Thelma Medeiros Loureiro está falando, ótima entrevista, João Carlos, mais uma vez, faz excelência seu programa, obrigado, Thelma, a gente se esforça assim realmente, porque eu costumo dizer aos salutos nas minhas palestras que eu ando por aí, inclusive em Águas de São Pedro, como disse o Paulo, estivemos lá nesse final de semana, participando da celebração da primavera com palestra, workshop, etc., trabalhar exatamente com essa excelência, divulgando o programa, e eu tenho dito que os salutos, para mim, tem sido um longo aprendizado. Nesses 4 anos de programa eu tenho aprendido muita coisa, tenho feito vários cursos aqui, as pessoas que vêm aqui são só eminentes profissionais que passam por um crivo para poder dar entrevista, não é assim chegando e vai falando, não, estava até comentando isso com o Paulo antes. Aliás, quando eu tentei entrar em convite, primeiro, posso contar fica à vontade. Nossos parâmetros extra-câmeras aqui, o Paulo, não dou entrevista nem para a Globo. Eu falei, bom, então... já recusei a entrevista para o Fantástico, eu digo mesmo, eu não confio naquele programa, vou dar entrevista lá por quê? Exatamente. Foi isso que eu respondi. Mas aqui sempre confia, e aí depois de um critério... Aí eu conversando com você, eu vi como você trabalha, a gente foi se entendendo, eu falei, mas que alegria dar uma entrevista para você, né, Baldão? Eu vou me sentir em casa, pelo menos eu estou sendo recebido por alguém que diz ao meu coração, né?
A Denise, inclusive, exatamente, foi uma sinergia, né? Algo bem natural e interessante que aconteceu entre a gente, que, aliás, eu tenho um grato privilégio disso. A Denise está falando que no Rio de Janeiro tem algumas universidades com pós-graduação em psicologia junguiana, mas na maioria das graduações realmente ainda não conhecem Jung. O Denise e Paulo, eu fiz psicopatologia pós-graduação na USP, que é uma capacitação da psiquiatria, principalmente, foi no IPQ que eu fiz, mas da psicanálise, sobretudo. E a minha monografia foi sobre acupuntura e depressão, e em que eu falava lautamente sobre o Jung, e pedi para 2 psiquiatras fazer a minha avaliação da minha monografia. Porque eu sou atrevido também, viu, Paulo? É isso aí. Eu tirei 8,5 na minha monografia, que a acupuntura e depressão está disponível no meu site, porque eu vou lá e cutuquei com a onça com vara curta. Paulo, infelizmente, o tempo com você passa mais rápido do que normalmente passa. Nós estamos terminando. Nós vamos voltar semana que vem falar do Paracelso, não é verdade? Paracelso, vamos falar semana que vem. Você queria uma entrevista, vamos fazer 2, tá vendo? Que alegria. Eu também estou contente. Só de rádio eu vou te dar 2 entrevistas em vez de uma. Ou é 2 ou nada, o que eu adorei. As pessoas que querem entrar em contato com você, site, telefone, e-mail, sinal de fumaça, o que faz? Paulo? Teve uma das pessoas que nos perguntou aí, até endereço, consultório, isso eu não vou dar. Entra no meu site, meu telefone, eu vou dar aqui meu telefone. Aí quem quiser é só entrar em contato, o código é 11, que é São Paulo, o número é 99706-7704. E podem também mandar e-mail pra gente, né? O meu e-mail é urban, com N de navio no final, @paulourban.com.br. Agora essas coisas vocês encontram aí no site, no www.amigodaalma.com.br. Ali também tem maneira de entrar em contato com a gente, né? E aí a partir de cada contato a gente vai conversando. Agradeço muito a presença do Paulo Urban, amigo, né? Um amigo, um irmão nosso, estamos na mesma trilha, no mesmo caminho. Foi uma grata satisfação ver a palestra dele sobre Paracelso. Tenho certeza que faremos um excelente programa a semana que vem. Você já está convidado. Por favor, divulgue aos seus amigos, parentes, porque realmente vamos aprender muito sobre Paracelso. Eu tive essa oportunidade de ver já essa palestra e realmente é muito interessante. Convido a todos e agradeço ao Paulo a presença. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, querido. E vamos dar continuidade ao nosso trabalho aí com muita gratidão. A Porta do Saúde está sempre aberta a você. Muito obrigado aos internautas todos aí que estiveram presentes aqui, ligados online aí no nosso programa, né? Muito obrigado, viu, João? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. O Salutes é um programa, como disse, toda segunda-feira às 16 horas ao vivo aqui pela UTV. Subimos ao YouTube, fica disponível também no site da TV. Para todas as pessoas que estiverem interessadas, vocês podem multiplicar isso, porque conhecimento, sabedoria, informação de primeira ordem e de qualidade devem ser divulgadas. É por isso que estamos aqui. Aguardo você, segunda-feira, às 16 horas, ao vivo, por aqui na UTV. Boa semana a todos, obrigado pela audiência e até lá.